Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, que bom estarmos juntos mais uma vez para mais um programa dos Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu agradeço ao Senhor por ter essa oportunidade de poder fazer esse programa, um programa tão simples, tão singelo, mas fazemos de coração, fazemos com toda dedicação e consagração ao Senhor, porque Ele merece sempre o nosso louvor e toda a nossa honra e nossa glória. Que Deus possa, assim, abençoar as nossas vidas, abençoar a sua vida. E eu dou boas-vindas a você, também a você que está aí pela primeira vez, né, assistindo esse programa, que o Senhor fale ao seu coração, em nome de Jesus. E logo, logo estaremos presencialmente no nosso novo templo, que já estamos na fase já de locação do lugar. E nós tivemos no sábado passado um encontro muito maravilhoso com algumas pessoas que estiveram ali para nós orarmos por aquele lugar. Sabemos que Deus vai nos abençoar. Estamos retomando nossos trabalhos presenciais e eu quero encorajar você e convidá-lo a estar conosco ali naquele lugar. Será uma bênção muito grande. Enquanto não temos esse momento, nós estamos aqui no YouTube. Eu acho também que vamos continuar com esse programa, porque ele tem abençoado muita gente. Eu quero compartilhar com vocês, então, algo que chamou-me muito a minha atenção nesses dias, um dos dias da minha devocional, que eu sempre faço. Eu procurei aqui uma literatura e encontrei uma meditação, né, muito antiga que tenho, e aquilo saltou diante dos meus olhos e aquilo abençoou demais, mas muito meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou ler aqui com vocês essa meditação que eu encontrei, fazer essa leitura desse texto. Eu achei muitíssimo interessante, muito maravilhoso, e eu sei que vai abençoar o seu coração. Mas eu gostaria de ler, então, usando um texto base para isso, o livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 1 até o versículo 8, ele diz assim, preste atenção, você não precisa abrir sua Bíblia, mas depois você pode lê-la e conferir essa maravilhosa história do povo de Israel. Olha só, é quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai, logo depois da saída do Egito. Diz assim, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, falaremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Há um outro texto também que eu gostaria de compartilhar com vocês,
complementando esse texto de Êxodo, ele está lá em Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 8 ao 14. E diz assim então este texto: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, em um ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. E eu queria usar esse texto e uma meditação que eu tomei aqui para esse momento, e eu vou lê-la novamente, né? E ela é uma coisa interessante, é um texto, um pequeno texto que explica e fala um pouco desta passagem do povo de Israel quando eles saíram de 400 e tantos anos, se eu não me engano, 430 anos de cativeiro dentro do Egito. O povo de Israel sofreu esse tempo todo num cativeiro egípcio. E o Senhor, com mão forte, os tirou de lá. Você deve conhecer bem a história, não há necessidade de eu relatar novamente. Mas aqui o texto está dizendo o seguinte: ficamos a imaginar se o Senhor chamou a atenção de Moisés para o voo da águia, enquanto ele subia para o Monte Sinai. A águia, como metáfora da providência divina, jamais deixou a mente de Moisés. Ele a conservou durante toda a sua vida. Deus havia deveras levado o povo de Israel sobre asas de águia. No final da vida, Moisés repassou a maneira pela qual Deus havia cuidado do seu povo. Ele havia sido como águia que treina os seus filhotes para voar. É isso que Moisés tentava dizer ao povo na passagem bíblica, nesta passagem bíblica que acabamos de ler. O Senhor, ele revolveu o ninho no Egito. Sabe, irmãos, 400 e tantos anos, o povo já estava acostumado a sofrer todo esse vilipêndio do povo egípcio. O Senhor, então, lhe revolveu o ninho no Egito, tornando-o tão desconfortável que o povo teve de seguir em direção dos planos que Deus tinha para eles. Quando chega o tempo de os filhotes voarem, a águia fará tudo o que for necessário para tirá-los do ninho. Então, a águia empurra os filhotes para fora do ninho a fim de que exercitem as suas asas ainda imaturas. Mas quando o filhote está para cair de muito alto, a águia lança-se ao ar e sobre as suas asas a águia apanha o seu filhote. É assim que o Senhor nos trata. Ele não permite que permaneçamos em um ninho muito confortável. Ele nos força a descobrirmos o nosso potencial. Contudo, ele paira por perto, impedindo que caiamos muito alto. Moisés teve esse conhecimento pelo fato de, através dos anos de experiência, ele conhecer o Deus a quem ele servia. Deuteronômio 33, 27 diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estendes os braços eternos. Meu querido irmão, um pensamento aqui que nos vem na nossa mente é que os braços do Senhor são aqueles que nos fazem voar, que nos fazem sair do lugar de conforto. Mesmo que esse conforto seja
num contexto de sofrimento. Ou quando nós estamos num lugar muito interessante para nós e nós não percebamos o perigo que estamos correndo, mas o Senhor, Ele sempre quer mexer com o lugar onde nós estamos, para que nós possamos andar e rumar adiante, seguindo a sua vontade para nós. Sabe, meus irmãos, me chamou muito a atenção esse texto de Êxodo, quando o Senhor falou a Moisés que ele tirou o seu povo daquela escravidão e os levou e os conduziu sobre asas de águias, como asas de águia. E eu queria chamar a sua atenção nesse momento para este contexto que nós estamos vivendo hoje. Talvez as coisas deste mundo nos façam sentirmos confortáveis para vivermos uma vida longe da presença de Deus, longe das direções de Deus. O mundo age assim, o mundo é assim. A engrenagem do pecado, a engrenagem deste mundo, ela roda desse jeito. Mas Deus tem outros planos para nós. Deus tem planos eternos. Mas para isso, Ele precisa mexer na nossa vida. Fazer com que nós usemos aquilo que temos na nossa vida, que Ele mesmo colocou em nós. E fazer com que nós saiamos deste lugar que chamamos de confortável e rumemos para a vontade do Senhor. Ele deseja para nós e tem para nós uma vida pura na sua presença, uma vida de santidade na sua presença. Deus tem uma vida gloriosa para nós caminharmos na sua presença. Ele quer que nós andemos nesse momento, debaixo, em cima das suas asas. Ele quer nos fazer andar debaixo das suas mãos, da sua direção. E Ele quer que nós andemos firmes nas suas promessas. Deus tem algo maior e melhor para mim e para você. Basta que nós estejamos dispostos a andar com Deus. Ele vai mostrar o melhor caminho para nós. Você está firmado nesta promessa? Você está firmado nesta palavra? Eu gostaria que hoje, meu querido, você pensasse nesses braços eternos do Pai, que tomam você e te fazem voar voos que você nunca imaginou alcançar em sua vida. Deus tem o melhor para cada um de nós. Creia nisso. Seja abençoado com isso. Deus fez um milagre tremendo e Ele abriu o Mar Vermelho para que o povo hebreu finalmente passasse livre para o outro lado, deixando para trás 400 e tantos anos de escravidão e viver uma vida nova, aquilo que Deus tinha prometido e falara a Moisés: eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. Deus tem sempre coisas tremendas e maravilhosas para nós. O melhor de Deus sempre está adiante de nós. Vamos caminhar. Vamos ouvir então esta música que nós separamos e fala sobre o cântico de Moisés, sobre a libertação que Deus deu ao seu povo, e que seja essa aquele momento em que nós possamos sentir que Deus tem sempre algo melhor para as nossas vidas. Ouçamos aí essa música e nós já voltamos já. Um abraço, querido. Então cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor, pelo que o Senhor já fez na terra de Faraó, porque o nosso Deus gloriosamente triunfou e fez o mar se abrir, e Israel passou. É este o meu Deus, é Ele o Deus de meu Pai, por isso exaltarei, seu nome é Senhor. Cada gota do mar entendeu que à frente do povo hebreu e ao grande varão de guerra, o Deus de Já, cavaleiros de Faraó
pés enxutos pude atravessar, pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, Deus de maravilhas. Pois bem, meu querido amigo, meu querido irmão, que música maravilhosa que nós ouvimos. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra também, porque nós somos cheios da sua graça, do seu favor, do seu amor, da sua misericórdia. Eu louvo a Deus porque Ele a cada dia fala conosco de uma maneira tão tremenda, tão graciosa, e nos coloca sobre asas de águia. Ele nos faz voar sobre si mesmo. Eu louvo a Deus pela bênção de podermos estar andando com Deus e ouvindo a sua voz sempre, e Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Que nós possamos, então, olhar para frente, olhar para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Vamos orar e encerrar aqui, então, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida desses irmãos e desses amigos, homens do caminho, que têm sempre, ó Deus, apoiado esse trabalho, tem sido tão maravilhoso para nós. Nós te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos conduza sempre, ó Deus, sobre as tuas asas, Senhor. Como asas de águias, como falou o texto. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor sempre abre caminhos tremendos para nós andarmos, sempre, ó Deus, visando, ó Pai, o melhor para as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, e te peço a tua bênção sobre este homem que está assistindo este programa, que a tua bênção recaia sobre ele e todos os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido amigo, que Deus abençoe sua vida. Semana que vem estaremos aqui para mais um programa, sempre com a alegria do Senhor, sendo sempre a nossa força. Deus te abençoe com uma semana cheia de vitórias. Um forte abraço. Subitou